Calendário continental de Nas. No dia 4 de março de 1424, as chamas da Grande Guerra de Stalion estão queimando no continente de Nas. O continente está envolto em chamas, diversas vidas viraram cinzas e não existe um ser que possa parar o exército do rei demônio, apenas o desespero existe naquele lugar. Eis que, para a surpresa de todos, um guerreiro que se levanta contra o exército surge de repente. Olhando para a tela de seu monitor em que estava jogando, nosso protagonista explica que aquilo era mais ou menos a premissa do jogo Paradiso. Esse jogo era um RPG de realidade virtual, onde o jogador luta contra o exército demoníaco como um guerreiro para que ele possa se tornar um rei que pode proteger seu território. E depois de voltar do trabalho, o nosso protagonista passava todo o seu tempo livre jogando. Por ser alguém mais velho, o rapaz simplesmente era especialista em dominar todo o conhecimento sobre a natureza de personagens e coisas relacionadas ao jogo. O homem explica que nunca perdeu o título de blog número 1 em informações de Paradiso por 10 anos, mas ficou tão doente que não conseguiu mais continuar com ele. E pior ainda, com sua doença, o rapaz acabou morrendo por conta de excesso de trabalho e por jogar muito. Enquanto pensa que morreu aos 30 anos sem sequer ter tido chance de ir a um encontro, o garoto acorda assustado ao lado de uma menina de cabelos azulados. A moça, ao olhar para seu Lorde gordinho, questiona se ele tinha tido algum pesadelo. Por algum motivo, o tal Lorde parece estar desesperado, olhando em todas as direções tentando entender o que estava acontecendo. O homem questiona quem era a garota e, se desculpando, indaga onde estava. Porém, a menina não entende a pergunta de seu Lorde e por toda a casa um ar de dúvida se estabelece. Nosso protagonista Jared estava vendo as suas estatísticas e o rapaz percebe que estava com uma condição anormal de obesidade alta e, se olhando no espelho, fica chocado. O garoto também percebe que por sua condição tinha tido sua vida diminuída em 20 anos e com essas estatísticas esse corpo em que ele estava deve ser da classe mais baixa. Sentando-se em uma poltrona, o menino fala que por enquanto iria tentar se acalmar e pensar melhor sobre a situação. Olhando para o espelho, ele pensa que seu nome era Shin Taepu, mas isso foi na sua vida passada, pois ele morreu e reencarnou como um jovem lorde obeso chamado Jared. O menino pensa que tinha certeza de que reencarnou no Paradiso Online porque conseguia ver a interface do usuário do jogo, então isso significava que aquela era sua realidade. Jared entra em completo desespero, pois mesmo daquela vez a sua vida também iria terminar cedo, porque daqui a 10 anos a Grande Guerra de Stalion acontecerá e o mais importante é que daqui a 5 anos haverá muita seca e fome severa e diversos desastres naturais vão acontecer. Suando, o menino pensa que quando a Grande Guerra de Nas eclodir, todas as nações e territórios serão forçados a participar da guerra e, por ser um péssimo lorde, irá morrer. Irritado, o menino questiona o quão insignificante é este personagem, pois nem mesmo ele, Shintai, a enciclopédia desse jogo, o conhecia. Porém, de tanto mexer em sua poltrona, com raiva, o rapaz, por seu grande e imenso peso, quebra a mesma, desabando sobre o solo. No chão, o menino afirma que quando olhava para as memórias de Jared, percebe que o garoto cresceu como um menino um pouco afeminado. Mas levantando-se, ele pensa que ainda tinha esperança e só precisaria perder um pouco de peso, pois dessa vez ele tinha a memória da sua vida anterior e esta é uma vantagem que só ele tinha, por isso podia usar tal vantagem como um bug. Já erguido, Jared pensa que essa era a vantagem esmagadora do conhecimento e podia ter um futuro melhor do que qualquer outra pessoa se usasse isso corretamente. Jared pensa que já que assim iria se tornar o guerreiro mais forte que vai se tornar um grande rei depois de unificar o mundo, e esse era seu objetivo nessa vida. Depois do tempo, vemos a mesma garota de antes com um espanador limpando a poeira de alguns livros, dizendo que iria limpar bem para que seu lorde possa usar o escritório. De repente, um enorme estrondo pode ser ouvido do escritório, e a mulher, ao perceber, vê seu lorde abrindo a porta violentamente e chamando seu nome. A menina, prontamente querendo ajudar, responde a ele, porém o homem começa a vasculhar todo o local atrás de algo e Asi questiona o que ele estava procurando. O menino explica que era a lembrança que seu pai tinha deixado a ele antes de falecer e se irritando com o antigo dono do corpo que colocou algo tão importante em qualquer lugar. Asi vai até a escrivaninha abrindo a gaveta e pegando um artefato, dizendo que era aquilo que seu senhor estava procurando. De forma simpática, ele vem até a garota pegando o artefato de sua mão e agradecendo a mesma. Asi fica extremamente feliz em poder ajudar seu mestre, questionando se o rapaz precisava de algo mais dela. Porém, a única coisa que o jovem garoto pede é para que ela se retire do lugar. Asi, por algum motivo, fica desconfiada, afirmando que podia sentir algo diferente de seu lorde. Essa tal coisa diferente era que ele estava cheio de energia agora, e a empregada fica extremamente animada com aquilo. Retirando-se do lugar, a menina começa a falar que também vai se animar assim como seu lorde senhor. Pegando um colar, o menino explica que aquela é a herança do seu pai, o Visconde Barrete, e também um artefato útil que podia ajudar ele no crescimento mágico. Encarando o artefato, o menino pensa que agora iria destruir aquilo, e assim começa a usar magia no objeto, fazendo criar rachaduras. Ele pensa que este é o único jeito de um jovem miserável como ele ter a 4ª classe mágica, e assim o colar começa a flutuar e continua se partindo. Mas ele complementa que contudo não seria capaz de invocá-la com o pouco de mana que tinha, e assim o objeto finalmente se destrói. E agora o serviço do artefato é a única maneira dele obter esse benefício, e uma esfera negra começa a surgir no lugar.
O menino pensa que ele estava fazendo isso para poder evoluir rápido e esperava que seu pai o perdoasse enquanto seus cabelos começam a voar pela forte energia do local. A onda de massa negra começa a virar um redemoinho e uma besta começa a sair daquela fera e se expandir. Após tomar uma forma, o monstro questiona quem era o humano tolo que havia o invocado e Jared pensa que ela era um ser que só poderia se conhecer uma vez na vida. Isabela, o espírito alegre, e a menina começa a rir na direção de nosso protagonista, revelando toda sua aparência demoníaca e estranha. Ela questiona ao humano tolo qual era o desejo que fez ele a invocar e Jared pensa que Isabela será o seu primeiro passo para o caminho do sucesso. Jared começa a tentar se acalmar para não se desesperar, pois Isabela não gostava de covardes e aquela mulher gostava de aventureiros. Pensando também que caso a mulher saia, ele não terá mais nenhuma outra chance para conseguir se tornar poderoso nessa vida. O homem, então convicto com seus pensamentos, afirma com todas as palavras que quer obter o olho da mente. Isabela começa a rir falando que aquele homem era muito ganancioso e questiona se o garoto queria ver o que estava dentro da cabeça das outras pessoas. Jared confirma enquanto começa a pensar que o olho da mente é uma habilidade oculta que só era possuída por apenas uma pessoa em todo o território Paradiso. Ele explica que o olho da mente é uma skill que pode ser usada para escanear as estatísticas de outros jogadores, bem como seu caráter, e a habilidade melhora baseado no nível. Nosso protagonista, que invocou Isabela, está planejando usar essa habilidade para gerenciamento do território e buscar futuras possibilidades, e Isabela concorda, mas em troca. O demônio questiona qual era a coisa mais preciosa que Jared tinha para dar em troca, e era para o rapaz pensar nisso agora, pois tudo tinha um preço. De repente, um contrato se forma na frente de nosso protagonista, e pegando aquilo, Isabela diz que daria o olho da mente para o garoto, mas iria pegar a coisa mais preciosa para ele. Ela explica que se for dinheiro, ela pegará tudo. Se for honra, ele irá virar um escravo. E se for família, irá comê-los. O menino percebe que Isabela leu sua mente, descobrindo qual era seu bem mais precioso, enquanto afirma que aquela era a maldição do espírito maligno que tanto ouviu falar. De repente, por algum motivo, o garoto sorri e Isabela se desespera, questionando a si mesma o que estava acontecendo com seus lábios, pois estava fazendo biquinho. Sorrindo, Jared cita que estava pensando em algo que considera extremamente valioso para si mesmo, mas não era relevante o suficiente para lhe afetar, sendo um tesouro inútil. Ele também afirma que foi difícil manter esse pensamento em sua mente, mas conseguiu se esforçar. A coisa mais preciosa que ele possui é o primeiro beijo de Shin Tae-pum, um cara de 34 anos que morreu solteiro, e ouvindo aquilo, Isabela começa a pensar que não queria isso. O demônio tenta fugir, indagando que tipo de doido acha que o que tem de mais precioso era o seu primeiro beijo, mas o contrato já estava selado e uma força começa a puxá-la. Abrindo suas mãos, o menino pensa que era incrível pensar que dará seu primeiro beijo a um espírito maligno, e mesmo contra sua vontade, Isabela vai ter que cumprir. Mesmo tentando parecer que não queria, o menino pede para que Deus abençoe aquele país, e assim o contrato eterno com Isabela começou naquele dia. Nos corredores da mansão, duas empregadas estavam discutindo, pois achavam a forma que seu lord estava agindo estranha, já que até pouco tempo ele só vivia trancado. Era uma pessoa que achava a vida muito difícil e chata porque tinha uma rotina diária tão repetitiva, e ele só parecia bem quando comia, e assim é possível ver Aze correndo. Uma das empregadas questiona por que o Lorde estava no porão, sendo que ninguém visitava lá, mas Aze passa pelas duas pedindo para que saiam da frente. Com uma pilha de papéis em suas mãos, a menina continua correndo, e uma das garotas questiona se ela precisava de ajuda, mas ela afirma que não, pois dava conta sozinha. A empregada de cabelos claros fala que Aze era muito delicada e nem mesmo se importava de sempre ser maltratada, e assim as duas sentem pena da jovem. Aze finalmente chega na sala com os livros e papéis, falando para seu lord que ela tinha trazido os documentos sobre o território e os vassalos dele. Por algum motivo, Jared pede que a menina parasse ali mesmo onde ela estava. Começando a analisar suas estatísticas, ele percebe que a lealdade dela era classificada como S, e o mais importante, a jovem tinha muitas tendências especiais. Usando sua nova habilidade, o menino pensa que para uma empregada ela tinha qualidades surpreendentes e definitivamente faria a garota ser uma Ealer. Jared também vê que a jovem tem um amor não correspondido e estava apaixonada por alguém há mais de 10 anos, mas lamenta por não conseguir suprir isso, pois iria ficar ocupado. Nosso protagonista começa a olhar todas as folhas e estudar sobre as informações do território. De repente, Aze, que parecia estar inquieta com algo, pede desculpas ao menino, e o garoto não entende o motivo dela estar falando aquilo. Aze explica que toda vez que seu lord precisa dela, ela devia fazer seu trabalho corretamente, mas se ele estava analisando os papéis, algo de errado a garota tinha feito. Jared, olhando para a menina, começa a relembrar das memórias do antigo dono do corpo que agredia a garota quando ela não fazia o trabalho corretamente. Pensando nisso, o menino xinga o antigo dono do corpo, pois ele era muito arrogante e entregou a maior parte de seu trabalho para Aze, e se algo desse errado, descontava nela. Em sua mente, o garoto afirma que, embora não tenha sido ele quem fez isso, iria se redimir, e Jared começa a se aproximar da garota, chamando pelo seu nome. Nosso protagonista levanta sua mão e a menina se prepara como se soubesse que iria levar um tapa. Entretanto, surpreendentemente, Jared abraça a menina, se desculpando por tudo que havia feito.
O menino se desculpa por todos os erros que cometeu com a garota, falando que deve ter sido difícil para ela e agradece por ela não reclamar e por ficar com ele mesmo com tudo. Nosso protagonista também fala que nunca mais iria deixar a garota ver o seu lado patético, pois ele teve uma completa mudança de coração. Sorrindo simpaticamente, Jared fala que para se tornar um bom lord questiona se a garota poderia confiar nele mais uma vez e Azy permanece calada. A garota do nada afirma que sentia muito por Jared enquanto continua em seu abraço. Azy explica que estava se desculpando pois se sentiu tão comovida que não conseguia parar de chorar, continuando tímida. Desesperada, a jovem fala que ficará ao lado do garoto para sempre e o menino agradece por ela o perdoar e confiar nele. Shintai pensa que agora ele era Jared, então devia suportar todos os pecados que seu antigo eu cometeu. Após um tempo é possível avistar uma enorme mesa com diversas cadeiras postas. Azy está olhando para Jared afirmando que isso não estava certo, não importa o quanto ela pensasse sobre isso. A menina afirma que o rapaz irá desmaiar se comer apenas ervas e vegetais desse jeito, e o garoto continua comendo apenas plantas. Nosso protagonista pensa que para um porco como ele precisava fazer isso se quisesse perder algum peso. O jovem explica que no jogo Paradiso esses vegetais tinham um efeito para enganar o seu nível de saciedade. Mas mesmo sabendo sobre isso, essa dieta de vegetais tem um sabor tão horrível que ninguém os comeria de bom grado e todos os alimentos ali pareciam estragados. O sistema aparece informando sobre alguns benefícios que o rapaz estava recebendo por estar comendo vegetais e comidas saudáveis. E Jared fala que, por incrível que pareça, podia sentir a gordura de sua barriga desaparecendo lentamente. Mas mesmo com isso, tudo aquilo ainda era muito difícil e ele queria vomitar, tentando em seguida segurar com suas próprias mãos a sua boca para não cuspir a comida. Azy pede para que o rapaz coma aquilo, colocando um lindo bife sobre a mesa, e a garota explica que preparou esse bife vegano por precaução. A empregada explica que aprendeu a fazer pois é bom para uma dieta saudável, mas antes o senhor dela nunca comia, então era jogado fora toda vez, mas agora seria diferente. Chorando de felicidade, Jared mais uma vez xinga seu antigo eu, questionando como o rapaz poderia ter maltratado um anjo como aquela garota. Enquanto se deliciava com o bife, o rapaz se sentia como se fosse um anjo, pensando que aquela comida era muito gostosa, e isso tudo era esperado de uma cozinheira de nível A. Nosso protagonista começa a pensar que iria começar logo, então ele afirma que depois de ler o documento descobriu que o território de Cribia está localizado na parte norte do reino. Esse é um território pobre e classificado com um clima frio que torna impossível cultivar ali, mas pragas, monstros e bandidos estão aos montes em todo lugar. O garoto também afirma que algo que pode ser considerado um bom ponto é que, devido à má localização deste lugar, ótimos eventos e missões podem ser facilmente encontrados ali. Jared já termina de comer, enquanto também comenta que o problema era que ele estava fraco demais para conseguir extrair benefícios neste momento. Obstinado, o garoto se levanta batendo sobre a mesa e falando que por enquanto precisava renascer dele mesmo. Porém o demônio Isabela surge de repente, ordenando que o garoto devolva o olho da mente imediatamente, e o menino se assusta. O porquinho questiona o porquê do demônio ainda estar ali e Isabela indaga como um humano tolo se atreveu a enganá-la. A demônio fala que vai seguir incomodando o garoto para sempre até recuperar o seu poder, enquanto o menino apenas aceita, dizendo que não será fácil. Há 10 anos atrás, em uma lembrança, é possível ver uma pessoa batendo na porta, chamando seu lorde e pedindo para que ele abra imediatamente a porta. Um homem de cabelos negros e cicatriz no olho diz que é uma tragédia que o lorde anterior tenha falecido. No entanto, o soldado sugere para o garoto que ele devia superar o passado e começar a pensar no futuro. O homem também fala que eles iriam lutar juntos nesse momento difícil e continua batendo insistentemente na porta. Entretanto, o jovem Jared continua sentado no chão, apoiando suas mãos em seus joelhos enquanto chora. Triste com toda aquela situação, o menino continua no seu lugar sem se mover, apenas chorando e lamentando pela morte de seu pai. De volta à mansão do nosso protagonista, nos momentos atuais, alguma pessoa estava falando que de repente o Lorde havia chamado eles. Um homem que não tem um olho e possui cabelos vermelhos está bebendo e questionando se o Lorde estava preparando uma festa de ano novo. O homem continua ingerindo a sua bebida e, ao olhar para o lado, observa duas empregadas que estavam ali. O bêbado vai até as duas, dando bom dia para Azy e agarrando as duas garotas em seus braços. Azy dá bom dia a Grasgas, mas fica incomodada com toda aquela situação, e o homem fala que gostava do lado positivo da menina. O bêbado apenas consegue pensar que não conseguiu entender o que uma belezinha daquela estava querendo com o Lorde Gordo, mas com certeza ele iria tê-la. O mesmo homem que vimos no flashback está brigando com Grasgas, perguntando o que ele estava fazendo ali, já que já tinha dito para o rapaz não dar em cima das mulheres. Azy chama o homem de Laquise e o rapaz fala que um cavaleiro do Lorde não deveria agir de maneira inadequada, e por algum motivo Grasgas se surpreende vendo o homem. Mudando sua expressão para raiva, Grasgas pergunta se Laquise realmente acha que tem o direito de dar sermão no chefe da segurança pública de Cribia. Falando também que parecia que o homem ainda não sabia o seu lugar, mesmo tendo sido derrotado pelo Lorde, e Laquise fica extremamente irritado, ouvindo aquilo, indo até o rapaz. O soldado encara o bêbado, desafiando-o a falar aquilo de novo, mas o rapaz apenas zomba, chamando-o de velhote. Porém um idoso desconhecido aparece, mandando os dois pararem com isso, pois o Lorde chegará em breve.
Laquis, ao se virar, chama o velhote de Ovren, enquanto parece demonstrar respeito, mas ao contrário dele. Grasgas sai irritado, falando que não acreditava que um cachorro sem dentes e um velho aposentado ainda podiam pisar dentro da mansão do Lorde, e os dois eram desonras. Vendo o homem partir, Laquis questiona como um pirralho arrogante como ele se tornou um chefe de segurança, mas Ovren afirma que eles dois não poderiam fazer nada a respeito. Os dois se dirigem até o local de reunião, e assim é possível ver uma mesa longa com várias pessoas sentadas. Alguns dos nobres que estavam conversando estão estranhando, afirmando que não acreditam que o Lorde tinha pedido uma reunião. Eles também ficam impressionados que Jared estava lendo os relatórios que eles acabaram de entregar, coisa que o homem nunca fazia. Grasgas continua bebendo e em seguida bate a garrafa sobre a mesa, questionando o porquê de seu senhor estar lendo um relatório, já que isso não combinava com ele. Grasgas afirma para seu Lorde que o jovem deveria encerrar essa reunião agora e beber com ele, pois o rapaz trouxe um licor raro e aposta que seu senhor iria amar. Jared, por algum motivo, ao escutar isso, fica interessado, apertando os papéis mais forte e repetindo a palavra licor. Grasgas continua oferecendo a bebida e Laquis apenas observa aquilo, pensando que esse marginal seduz o Lorde toda vez que a reunião acontece para que o senhor fique vadiando. O espadachim obstinado se levanta e afirma que vai impedir Grasgas independentemente das consequências, e tudo isso pela glória de Cribia. Entretanto, Jared, com uma expressão totalmente séria, questiona se o rapaz de cabelo vermelho era louco e indaga como ele ousava vir a uma reunião estando bêbado. Nem Laquis nem Grasgas entendem a pergunta do Lorde, e o homem começa a rir, pedindo para que seu Lorde não fique emburrado, pois eles já não bebiam juntos há muito tempo. Mas de repente uma magia chamada míssil mágico é ativada, e um raio de energia azulada passa quebrando a garrafa de bebida que Grasgas estava segurando. O bêbado fica em choque, apenas observando o seu álcool sendo despejado sobre o chão, e Jared fala que daquela vez vai fechar os olhos para o ato degradante do rapaz. Irritado, Grasgas fala que não importava se o senhor era seu Lorde, pois não iria perdoar uma pessoa que usa magia contra ele. Entretanto, Jared apenas o ignora, atacando alguns papéis sobre a mesa e falando que eles iriam para o próximo tópico. Chamando o nome de Grasgas, Jared questiona se o chefe da segurança pública estava satisfeito com a riqueza que conseguiu depois de abusar da sua autoridade. Já em pé, assustado, o bêbado fica completamente confuso e Jared continua falando que ele havia prejudicado muitos habitantes desse território porque estava cego pela ganância. O Lorde complementa, citando que os cidadãos não podiam acreditar no governo de Cribia, pois diversos abusos e crimes estão sendo cometidos contra inocentes. Por fim, nosso protagonista finaliza que também ouviu que Grasgas está pegando os subordinados do Lorde sem permissão, e assim Jared invoca uma magia de fogo. O Lorde afirma que por todos os outros pecados que o bêbado cometeu, ele iria continuar atacando o rapaz até mesmo depois de ter queimado o rosto de Grasgas por completo. Desesperado, o homem tenta se evadir do local correndo, mas imediatamente a bola de fogo é lançada contra suas costas, atingindo-o em cheio. Grasgas apenas consegue cair sobre o chão desmaiado e derrotado, e Jared fala que realmente queria matar o homem, mas para executar a lei justa vai acabar por ali. Nosso protagonista fala para todos ali que naquele dia Grasgas será removido de sua posição como chefe da segurança pública. E o Lorde estará investigando minuciosamente toda a corrupção que estava acontecendo naquele território. Todas as outras pessoas que estavam na mesa imediatamente se ajoelham pedindo desculpas ao seu mestre e afirmando que pecaram gravemente. Laquis apenas observa a situação, pensando que nosso protagonista havia derrotado Grasgas, que é muito forte em batalha, e mesmo assim foi derrotado só com um golpe. Olhando para o Lorde, ele também complementa, dizendo que além disso essa dignidade é a mesma do Lorde anterior, o Visconde Barre. Nosso protagonista chama Laquis, falando que iria anunciar o rapaz como o novo chefe da segurança de Cribia, e o homem fica confuso. Mas antes que pudesse negar, Jared questiona se ele iria desobedecer uma ordem do Lorde, mas Laquis nega, apenas se ajoelhando e falando que iria seguir prontamente. O garoto loiro também fala que aquela era uma ordem do Lorde e questiona se alguém daquela sala tinha algo contra isso, e todos respondem que não. Jared pensa que com isso conseguiu recuperar a dignidade do Lorde, que havia caído no fundo do poço após Jared ter feito tudo isso. E olhando as estatísticas de todos ali, ele fala que o problema é que não conseguiu encontrar alguém que podia usar como seu braço direito e esquerdo. Mas ao olhar para o lado, ele desvia sua atenção para o Sr. Owen e o senhor sorri de volta. Entretanto, antes que tomasse uma decisão, Jared pensa que devia ir com calma, pois tinha o olho da mente para se guiar. Após um mês em uma casa, uma pessoa está gritando desesperadamente que alguém não podia fazer algo. Um pobre camponês afirma que não poderá mais trabalhar se aquela pessoa pegar esse dinheiro, pedindo para o rapaz perdoá-lo. Porém, o bandido fala para o pobre camponês calar a boca, pois é por isso que ele devia ter pago o imposto da rua quando foi cobrado, e era apenas para ele ficar quieto. Um dos grupos de bandidos fala que não tem visto o Sr. Grasgas coletando os impostos atualmente, questionando se ele apenas saiu de férias para algum lugar. O homem também fala para o bandido de cabelos brancos não gastar esse dinheiro mesmo que o Grasgas não tenha vindo buscá-lo. De repente, um som de batida na porta, como se alguém estivesse chamando, ecoa pelo lugar, e o chefe dos bandidos pede para que um de seus subordinados vá ver o que era.
Um rapaz careca vai até a porta abrindo uma fresta e questionando quem era a pessoa, e lá na frente nosso protagonista estava dando olá. O homem careca chama o garoto de porquinho, mas antes que percebesse um soco rapidamente vem em sua mandíbula fazendo alguns dentes voarem. Após o soco, o bandido é arremessado pela casa, e todos os outros do grupo que estavam ali ficam assustados com a situação repentina. Laquise está extremamente irritado, questionando como um bandido daqueles poderia insultar o seu lord, indagando em seguida se o rapaz estava querendo morrer. Jared tenta acalmar a situação falando que não se importava com o insulto e estava tudo bem. Entretanto, eles são as pessoas que estão recolhendo os impostos ilegais cobrando de cidadãos e comerciantes. E voltando à sua expressão séria, o Lorde ordena que Laquise pegue todos os bandidos e não deixe nenhum escapar. Com uma expressão extremamente satisfeita, o soldado estala os dedos falando que vai obedecer às ordens do seu senhor com muito prazer. Ele afirma que aquela será uma justiça rápida realizada pelo novo chefe de segurança, e os bandidos escutando aquilo ficam incrédulos e percebem que Grasgas foi derrotado. Depois de uma lição ensinada aos bandidos nos fundos do local em que eles estavam, vemos o bandido-chefe com uma sacola de pertences saindo de fininho do local. Entretanto, atrás dele nosso protagonista abre a porta questionando aonde o homem achava que estava indo, e com isso o rapaz se assusta jogando a bolsa para cima. Abandonando todo o dinheiro, o bandido tenta escapar correndo pela neve, mas rapidamente Jared usa sua habilidade de míssil mágico golpeando-o várias vezes. Depois de toda a situação, um grupo de cidadãos agradece ao Lorde e a Laquise pelos serviços prestados. Um grupo de soldados leva os bandidos acorrentados para a prisão, e os cidadãos ficam aliviados pois estavam se perguntando quando esses cretinos seriam punidos. Laquise inicia um discurso avisando para todo o povo de Cribia que o Lorde admitiu seus erros anteriores e declarou que cuidará dos cidadãos com toda a sua força a partir dali. Ele também fala que acabar com aqueles criminosos foi apenas o primeiro passo, e o chefe dos bandidos fica pensando que não acreditava que Grasgas foi pego. Laquise continua seu discurso, e assim vemos que os camponeses estão recebendo comida como um pedido de desculpa e misericórdia do Lorde. Até mesmo um bardo estava cantando no lugar animando todas as pessoas, e Laquise finaliza seu discurso pedindo para que todos sejam gratos ao Lorde por toda a vida. Depois disso, Jared e seu companheiro estão andando de cavalo pela cidade, e os dois são recebidos por aplausos dos cidadãos. Após o retorno para a mansão, novamente na sala de reunião do conselho, é explicado que os cidadãos começaram a ver o território e o Lorde de forma positiva. Laquise complementa que as pessoas que apoiaram o Lorde começaram a aparecer, então o plano dele tinha sido um sucesso, e Jared fala que os esforços deles estão valendo a pena. Nosso protagonista questiona se Laquise está indo bem com sua nova posição e seus subordinados, e o homem prontamente responde que sim. Ele agradece falando que estava bem e que ficou feliz pelo seu senhor ter o nomeado para este cargo. O garoto responde que se o seu soldado estava satisfeito, ele também estava, pois acreditava que o rapaz poderia supervisionar bem a ordem pública de agora em diante. A reunião dá início e é-nos explicado que um mês depois que os criminosos do território foram punidos, a ordem pública e o sentimento público melhoraram visivelmente. Jared explica que Laquise recrutou e designou muitos soldados habilidosos, tudo unificado sob seu nome como Lorde Feudal de Cribia. E tudo isso aconteceu porque ele tem o olho da mente, e voltamos ao momento atual em que nosso protagonista está sendo importunado por Isabela, que ainda estava insistindo. Sir Auvergne fala que as colheitas estão crescendo graças ao novo método de agricultura, mas metade do ano é inverno e por outros fatores os resultados não são agradáveis ainda. Já Ávila, outro vassalo, fala que embora eles estejam tentando usar pedras de mana como produto especial daquele território, levará algum tempo para obter o resultado desejado. Jared estava pensando, ouvindo tudo isso, que o olho da mente não é muito útil além de identificar pessoas talentosas, e ele terá que se esforçar mais ainda daquele dia em diante. O garoto dá pequenas batidas em seu estômago enquanto Laquise observa isso, e fala que já viu aquilo algumas vezes, pois esse método parecia muito eficaz. Nosso protagonista fala que este é um método popular para perder peso, e que ele aprendeu em outro território. O chefe da segurança, de forma orgulhosa, fala que à medida que seu senhor perdia peso cada vez parecia mais um lorde feudal. Porém, nosso protagonista estava pensando que honestamente esse método não é para dieta, e é um truque para aumentar sua própria capacidade de mana injustamente. Ele explica que depois de emitir uma mana em cada uma de suas mãos, você as libera de volta próximo ao seu corpo e reabsorve, e esse é o truque para aumentar sua mana. Embora não seja um bug oficial do Paradiso, ainda conta como um, e depois de fazer isso por um mês está mostrando o resultado como se ele tivesse aumentado de nível 12 vezes. Olhando para uma magia em sua mão, Jared também pensa que com isso poderia usar magia de quarta classe mais uma ou duas vezes. Entretanto, um jovem soldado começa a correr na direção de Jared explicando que haviam comunicado para o Lorde. O soldado desesperado explica que o grupo de busca que seu Lorde tinha enviado encontrou um acampamento de bandidos dentro da mina de carvão. Além disso, encontraram escravos lá dentro e isso chama a atenção de nosso protagonista, que se irrita. As memórias de alguém vêm à tona de um ano atrás, então é possível enxergar duas espadas batendo uma contra a outra. Dois homens, sendo um de cabelos vermelhos e outro de cabelos brancos, estão duelando entre si com espadas e escudos.
De longe uma pessoa com aparência feminina apenas assiste toda aquela luta empolgada com tudo que estava vendo. A garotinha pensa que aqueles dois são muito habilidosos com sua espada. Então outras duas pessoas vão até ela questionando se a garota não estava observando ali por muito tempo e falando que a jovem iria ter problemas se continuasse assim. Mas por incrível que pareça, a garota sorri chamando os dois de irmão e irmã e os dois falam que a menina iria ser repreendida pelo diretor se fosse pega andando por aí. Levantando um barril, Lena afirma que estava tudo bem porque era mais rápida que seus amigos e era extremamente forte. Conversando com seus irmãos enquanto uma linda borboleta pousa sobre o barril, a irmã de Lena fala que não acreditava que a garota já tinha 14 anos. A mulher questiona se a jovem iria realmente trabalhar como empregada na mansão do nobre e Lena responde que sim. Lena fala que aposta que será um bom lugar porque o diretor cuida especialmente bem dela mesmo ela sendo uma órfã. A irmã da garota afirma que aquilo era uma pena pois estava pensando em trazer a garotinha para sua tropa de mercenários e a menina fica calada. Novamente ela chama seus irmãos que ficam estranhando a atitude da garota e apenas perguntam o que ela queria. Tímida, a menina responde que talvez não agora, mas indaga se uma garota como ela pode se tornar uma grande espadachim caso trabalhe duro. A menina afirma que também preferia ser uma espadachim ao invés de uma empregada, mas aquilo não era possível atualmente. O rapaz de cabelo azul começa a rir questionando a Lena se ela sabia o porquê de não haver muitas mulheres em tropas mercenárias sacando sua espada. Ao sacar a tal arma, uma enorme rajada de vento é expelida pelo objeto que faz toda a área levantar poeira. De forma séria, ele explica que é porque o mundo é muito perigoso para enfrentar com uma mentalidade tão simples como aquela. Informando também que a maioria das garotas vai desistir ou morrer depois de ficar cara a cara com essa realidade tão dura. Entretanto, isso vale também para os homens e assim o rapaz começa a tirar suas luvas. O jovem explica que seu gênero não é o que importa e o que você precisa é de espírito, vontade, talento e esforço. E ele também fala que ela era mais talentosa do que eles dois e por isso iria conseguir. A irmã da garota então fala para Lena que se a jovem não tiver para onde ir era para apenas ir até os dois, pois ela iria contratar a garota usando sua autoridade como líder. E a menina fica extremamente feliz, sorrindo e envergonhada, imaginando seu lindo futuro. Mas a vida é dura e em outro lugar no futuro vemos a mesma garota sorridente sentada em um porão escuro chamando o nome de seu irmão e irmã enquanto está algemada. A garota fica em completo desespero e a única coisa que consegue é gritar muito alto. Nas memórias de Lena vemos o pastor chamando seu nome enquanto pega na mão de duas crianças. O homem simpático fala que a garota era um anjo que Deus enviou e era por isso que ele pedia que ela trabalhasse duro pelo orfanato deles e sorrindo a menina fala que iria. Já de volta ao momento em que ela estava sendo feita de escrava, um bandido com uma cara assustadora questiona se a menina sabia que foi o diretor que tinha vendido ela. Porém, irritada, Lena retruca que aquilo era impossível, pois ele estava prestes a tornar a garota uma empregada em uma casa de nobres. Todos os bandidos do local começam a rir enquanto ficam bebendo e um deles fala que não era uma empregada mas sim uma escrava, chamando a menina de idiota. Um dos bandidos estava com um chicote em mãos falando que não importava se a menina era escrava ou era uma órfã. No entanto, ela devia ser obediente porque agora era uma escrava, e assim começa a chicotear as costas da menina que apenas geme de dor. Ela continua tentando se negar os fatos que aconteceram, afirmando para si mesma que o diretor não era aquele tipo de pessoa. Já de volta na cela com outras crianças, a menina fala que já faz um mês desde que foi vendida para os vendedores de escravos e a maioria do tempo passou trancada na cela. Uma menina de cabelos vermelhos olha para Lena e questiona se ela é de Malorca. A menina complementa que se ela fosse daquele lugar estava destinada a ser uma escrava desde o início e Lena questiona sobre o que a jovem estava falando. A garota explica que a maioria das órfãs em Malorca são vendidas como escravas e o lorde daquele lugar foi quem ordenou isso. O diretor do orfanato dela também estava ao lado deles, então era para apenas a garota desistir. Entretanto, Lena se irrita falando que não queria desistir e iria escapar daquele lugar, não importava o que acontecesse. A jovem de cabelos vermelhos chama Lena de tonta e a loira questiona se a menina não queria sair daquele lugar. Surpreendentemente, a menina responde que nunca pensou sobre isso, se apresentando em seguida como Manny e falando que elas duas se dariam bem naquele inferno até morrer. Lena fica um pouco incomodada escutando aquilo, citando que a maneira de falar de Manny era bem desanimadora, e a menina responde que só estava aceitando a realidade. A loira explica que outro mês se passou e Manny e ela ficaram próximas rapidamente. Vendo uma das celas, Lena explica que não há muitas escravas jovens naquele lugar e as outras escravas agem como se fossem bonecos sem vida. A menina pensa que não importa em que condição essas escravas estejam, elas ainda são vendidas facilmente. Pensando também que não sabe se tem sorte ou não, as escravas de 14 anos como ela e a Manny estão seguras até os 15 anos e afirma em sua mente que não iria desistir. Metade de um ano já havia se passado e agora Lena já estava acostumada com o severo trabalho braçal. Cribia se tornou um território terrível, assim como Malorca. A menina explica que Manny ensina muito para ela sobre o mundo e vemos as duas lado a lado e Manny informando a ela o que aconteceu com Cribia. Lena fala que quando pergunta a Manny como ela sabe disso tudo, a garota sempre respondia que tinha ouvido isso de um dos bandidos, pois tinha um bom ouvido.
Mexendo uma panela de comida, Manny também fala que não existem muitos mercenários em Cribia, então os irmãos de Lena não estariam lá e a garota agradece pela informação. Olhando para suas correntes, a menina continua com um olhar obstinado, pensando que não iria desistir, não importava o que acontecesse. Sabendo que aquela comida ia servir para os bandidos, Manny cospe nela e em seguida fala para Lena que é a primeira vez que conheceu uma escrava tão teimosa como a garota. Por algum motivo a jovem fica envergonhada e, desviando seu olhar, fala que até gosta desse jeito. O inverno chega e a neve cobre toda a entrada do lugar de mineração em que Manny e Lena estavam. Olhando para sua amiga que estava deitada extremamente doente, a garota fala que um ano já se passou e agora as duas têm 15 anos. A única coisa que a menina de cabelos vermelhos conseguia fazer era tossir e suar pela enorme febre que estava sentindo, e Lena chama seu nome. A loira pensa que sua amiga estava queimada e vai ser um problema se a garota não melhorar, e por isso tinha que fazer algo. Um dos bandidos estava bebendo com os pés em cima da mesa, falando que o arrogante do Grasgas sempre se gabou de que os bandidos só precisavam confiar nele, mas foi pego por um porquinho. E graças a isso o bandido não pôde vender os escravos e tem que se esconder naquela maldita caverna subterrânea. De repente Lena começa a chamar pelo seu nome, afirmando que sua amiga estava com febre, pedindo para que o homem deixe ela tomar uma tigela de sopa quente. A menina se ajoelha afirmando que não vai mais resistir e fará o que o bandido quiser em troca de apenas uma tigela de sopa. O rapaz, ouvindo isso, acha uma situação extremamente interessante, então depois de um curto período de tempo é possível ver Manny encarando um prato de sopa. Lena continuava insistindo que sua amiga comece aquilo antes que esfriasse, e assim ela iria ficar melhor, e o bandido chega por trás colocando a mão por cima do ombro da garota. O bandido fala que era para Manny comer sozinha e era para Lena lembrar que fará tudo o que o rapaz pedir. Manny se desespera vendo o que sua amiga tinha feito, mas ao olhar para a garota loira percebe que a menina estava dizendo que estava tudo bem. O bandido pega no rosto de Lena, começando a provocar a menina e falando que a pirralha doente deve descansar em silêncio. Entretanto, quando ele menos percebe, um prato de sopa quente voa em seu rosto e, ao atingir o garoto, o homem se revolta falando que aquilo estava queimando. Manny, rapidamente aproveitando essa deixa, pega no braço de sua amiga correndo e falando para elas se apressarem e fugirem daquele lugar. A menina de cabelos vermelhos briga com sua amiga, afirmando que ela não poderia fazer aquilo apenas para conseguir uma tigela de sopa. Manny também informa que não se importava se as outras escravas faziam isso, mas sua amiga nunca devia fazer, pois foi ela quem disse que não era uma escrava. A menina ia continuar seu discurso, mas antes que percebessem, as duas foram alcançadas pelo bandido. O homem puxa Lena e, quando estava prestes a atacá-la, sua amiga se mete no meio, sendo atingida. A única coisa que é possível ver é Manny caindo no chão e sangue voando. Lena se revolta vendo aquela cena e rapidamente se vira aplicando um soco no bandido, mandando-o soltá-la. A garota se ajoelha até sua amiga, que estava partindo desse mundo, e começa a chorar incessantemente. Lena chama sua amiga de idiota e questiona por que ela foi esfaqueada no seu lugar. Manny fala que sua vida é como se fosse uma fossa, cresceu entre bandidos e então estava acostumada a ver pessoas serem roubadas e assassinadas. Mas uma mera órfã como sua amiga tinha um sonho tão grande e no começo ela pensou que aquilo fosse ridículo. Porém agora, em seus últimos momentos, ela admite que sentia inveja de sua amiga e era por isso que iria proteger a menina a todo custo. Já sem forças e como sua despedida, a jovem pede para que sua amiga nunca desista, indo para um lugar melhor em seguida. Lena fala que ainda não desistiu, não importa o que acontecesse, iria sair desse inferno, e não percebe que o bandido em suas costas estava se levantando pronto para atacá-la. A garota loira afirma que mesmo que isso signifique que ela tenha que matar todas as pessoas dali, olhando para o bandido com extremo ódio em seu coração. O homem se irrita vendo que uma mera escrava teve a coragem de olhar para ele com aquele rosto e questiona como a garota ousava fazer aquilo. Ele então fala que seu rosto foi queimado pela amiga de Lena e por isso iria eliminar a garota imediatamente. Entretanto, ao seu lado, uma voz surge questionando se aquele pequeno ferimento no olho poderia ser chamado de queimadura, e o bandido se espanta olhando para o lado. Ao ver do que se tratava, a única coisa que o homem consegue perceber é uma enorme e poderosa chama vindo em sua direção. Nosso protagonista estava extremamente irritado, olhando para aquele tipo de gente e falando que agora sim aquilo parecia uma queimadura. Em meio à neve, Laquise está falando para Jared que não acreditava que os bandidos realmente usaram a mina subterrânea de Ilami como esconderijo e indaga como o Lorde sabia. O menino fala que como Grasgas, que cuidava deles, se foi os bandidos, devem estar tentando se convencer de que o Lorde incompetente deixará seus atos bobos impunes. E não existe local mais adequado para se esconder do que uma mina subterrânea, e Laquise, que está colocando seu elmo, fala que seu Lorde tem uma intuição muito boa mesmo. Porém Jared responde que o rapaz o superestima, e olhando para trás o Lorde fala para todos os soldados escutarem o seu comando. O rapaz começa a dar um discurso afirmando que eles foram ali para acabar com os infames bandidos que sequestraram o povo deles para os vender como escravos. E por isso eles iriam resgatar todas as vítimas sequestradas e mostrar aos bandidos o que é a verdadeira justiça, punindo todos sem sentir remorso. Olhando nos olhos de todos os soldados, ele pede para que todos matem esses criminosos sem deixar nenhum rastro.
Assim o rapaz empunha sua espada ordenando que todos seus soldados vão para a luta pela glória de Cribia, e assim o exército corre para dentro do lugar. Dentro da mina de carvão um ataque começa a ser efetuado contra os bandidos que começam a se desesperar pedindo para todos se reunirem ali. Um deles fala que precisam avisar o seu chefe Shed agora, porém rapidamente é acertado por uma espada em suas costas. Com seu olhar sanguinário, Laquis fala que nenhum bandido vai fugir daquele lugar pois ele iria derrotar todos os inimigos. E em seguida, com extrema facilidade e com toda a habilidade que possui, o chefe da segurança ataca 3 bandidos nocauteando-os. Uma guerra se espalha por todo lugar com vários guerreiros e bandidos se enfrentando. Mais adentro da mina, nosso protagonista lidera uma tropa acompanhado de Laquis enquanto fala que talvez seja normal para uma mina, mas ali havia muitas bifurcações. Jared fala que a habilidade do seu inimigo é apenas a de um cidadão comum armado, e era para todos os seus soldados se espalharem e vasculharem todos os túneis. Isso foi um pouco antes e agora voltamos ao exato momento em que o bandido que estava atacando Lena havia sido queimado pelas chamas de nosso protagonista furioso. Enquanto caminha na direção de Lena, o garoto pensa que, embora muitas vezes visse os vendedores de escravos no jogo, agora que os vê pessoalmente são repugnantes. O Lorde se ajoelha até a pequena garotinha e pergunta se a jovem estava bem e o que tinha acontecido. A menina fala que estava, porém sua amiga tinha morrido enquanto tentava salvá-la, e Lena fica ainda mais triste e isso desperta ainda mais a fúria de Jared. Olhando para o corpo de Manny, ele pensa que já era tarde demais e mesmo que usasse sua magia de recuperação mais forte não conseguiria salvar a garota. O gordinho abraça Lena, se desculpando em seguida por ter chegado tarde demais para salvar as 2 jovens. Jared, ao olhar para Lena, percebe que ela tinha um corpo muito magro e mãos ásperas como uma casca de árvore, então a garota deve ter sofrido muito trabalhando. O chefe dos bandidos, Shed, chega no local e indaga que diabos de confusão era aquela, questionando a Jared. Shed, ao olhar para o Lorde, percebe que não era alguém importante, pois era apenas o Lorde Porquinho demonstrando estar extremamente alcoolizado. O bandido fala para seu Lorde que ele deveria ter continuado engordando em sua mansão, questionando também o que o rapaz está fazendo no seu local de trabalho. Jared se enfurece falando que parecia que a vida do bandido estava uma bagunça, pois Shed estava fazendo pouco caso do seu Lorde e por isso ele iria matá-lo pessoalmente. Shed então se irrita falando que não iria morrer nas mãos de um porquinho como ele, começando a também conjurar uma magia para rebater a de seu inimigo. Os 2 magos então se enfrentam e rapidamente o bandido lança sua magia de raio contra o nosso protagonista. Como se tivesse uma velocidade fora do comum, Jared consegue facilmente desviar da mesma, usando uma magia chamada aceleração. O bandido bêbado se desespera questionando como diabos um mago como ele poderia usar aquela magia de forma tão eficiente. Mas antes que pudesse ver, nosso protagonista começa a correr em volta dele, fazendo um redemoinho de poeira subir sem permitir que Shed leia seus movimentos. Shed pensa que aquele é um feitiço que funciona acelerando o corpo, mas é facilmente quebrado porque é difícil de controlar e por isso será difícil para Jared mudar de direção. E nesse caso ele só precisava destruir tudo ao redor de uma vez só, e assim o rapaz começa a conjurar em suas mãos uma forte magia de eletricidade. Porém, antes que percebesse, é acertado por um golpe em seu queixo, e assim vários ataques acertam o vilão, que rapidamente se contorce como um boneco de pano. Após terminar de usar seu feitiço, Jared reclama, afirmando que usar um feitiço tão potente em um estado de embriaguez como o bandido estava deixou indefeso. Vendo o homem cair sobre o chão, ele lhe diz que o rapaz era tão fraco que sua raiva já havia passado, e por isso pede para que o homem apenas suma desse mundo matando-o. Após concluir aquela missão, o Lorde ganha pontos de lealdade e a Era de Ouro do território de Cribia estava chegando, e assim Jared pensa que com a morte de Shed o problema da mina foi resolvido. Todas as pessoas envolvidas, como sequestradores e assassinos, foram executadas para não infectar mais nada naquela terra com as mãos sujas deles. E a principal coisa é que os escravos capturados foram escoltados de volta aos seus entes queridos por um soldado da Ordem da República. Dentro de uma carruagem é possível ver Lena questionando ao Lorde se realmente o homem quer que ela vá para o seu território. Jared explica que se a garota voltasse a Mallorca, ele temia que ela fosse vendida novamente pelo diretor do orfanato, e por isso era o melhor a se fazer. O homem explica que está procurando jovens talentosos para trabalhar com ele e ficará grato se a garota vier até o território de Cribia. Jared também garante que a jovem será treinada para se tornar uma grande espadachim, e assim Lena fica extremamente feliz, agradecendo ao seu Lorde. Levantando suas mãos de empolgação, ela fala que com certeza será uma espadachim que possa atender às expectativas de Jared, e o rapaz sorri afirmando que isso é bom. Por algum motivo o menino fica calado por um tempo, pensando em algo e afirmando em sua mente que não esperava encontrar Lena Giselle Elise bem ali. Lena devia ser a vanguarda do exército do Rei Demônio na Grande Guerra de Stalion. Mesmo que os jogadores fizessem ataques contra ela, a menina apenas sorria, enquanto se mantinha firme, vivendo com seu título de tanque mais forte. Lena, a Fortaleza Viva, liderou a linha de defesa final no exército do Rei Demônio, e qualquer fortaleza que ela protegia era impossível de romper independente do esforço. Curando a garota, ele pensa que aquele é o melhor a fazer e iria bloquear a possibilidade de Lena cair nas mãos do Rei Demônio e partir para o lado mau.
O menino afirma que poderá preparar a jovem para a grande guerra que se aproxima e também irá fazer dela uma estrela em ascensão do seu território, não do rei demônio. Entretanto, o mais problemático é seu vizinho Malorca, pois aquele lorde permite o comércio ilegal de escravos e outros crimes, então seu território pode ser afetado pelas ações dele. Já em outro lugar em Malorca, uma pessoa está perguntando em uma mansão onde diabos aquele idiota usou o dinheiro. Um homem careca e de forma imponente diz que estava ouvindo várias histórias elogiando Cribia ultimamente e estava ficando irritado com o zumbido daquele mosquito. Um homem estava ao lado do rapaz fumando charuto e o Lorde de Malorca questiona a Frua o que ele achava, pois ele era amigo de Grasgas. Sorrindo, o homem de cabelos pretos e brancos Frua fala com todas as palavras que vai vingar o seu amigo com as próprias mãos e iria pessoalmente limpar aquele lugar. Em uma noite estrelada é possível ver a luz da lua iluminando várias casas no território de Cribia. Os guardas do território estão fazendo uma ronda por toda a cidade, porém não percebem que em cima deles uma pessoa estava pulando entre casas e casas como se estivesse querendo fazer algo maligno. A pessoa encapuzada para de frente a uma casa específica e estava carregando um saco com algo dentro. Rapidamente, em um corredor fino, ele arremessa o saco com uma coisa desconhecida e logo em seguida apenas observa. O homem tinha cabelos claros e uma máscara tampando sua boca, enquanto ele apenas assistia o saco cair no local desejado. No outro dia de manhã é possível ver nosso protagonista extremamente suado e cansado correndo por algum motivo. Ao seu lado, Lena estava com uma cara determinada, também correndo, mas com uma expressão obstinada. O treinador dos dois afirma que aquela era a última volta, e enquanto Lena estava correndo com facilidade, Jared parecia muito mais cansado. Jared, mesmo quase desmaiando, questiona se Lena estava gostando de correr todas as manhãs daquele jeito, e a menina responde que sim, pois na mina sempre era frio. O Lorde se aproxima dela falando que eles vão continuar treinando as suas resistências e ele iria em breve escolher um professor para a garota, e a menina agradece. Já em sua mansão, o Lorde estava comendo a sua refeição de ervas e de repente recebe a notícia que havia recebido uma carta de Ovren e Ávila. Quem estava entregando a carta era a Ásia, afirmando que ela tinha chegado naquela manhã. Jared, lendo e analisando as informações, fala que parece que tudo estava indo bem, e Lena, ouvindo isso, afirma que também queria saber o que estava escrito. O garoto então fala que, para simplificar, parece que Ovren conseguiu cultivar uma planta chamada letrila, e com isso eles poderiam produzir um pouco das suas próprias comidas. Enquanto isso, Ávila estava atraindo caçadores de monstros para o seu território e já começou a vender as pedras de mana que recebeu deles. Lena fala que sua amiga costumava dizer que Cribia estava caindo em ruína, mas agora que ela estava ali achava aquele lugar incrível. Jared responde que eles apenas começaram a melhorar e em breve todo o continente saberá sobre Cribia. Surpreendendo o garoto, Lakis chega ao seu lado chamando sua atenção para algo. O gordinho questiona qual era o problema e o soldado avisa que tinha um relatório urgente. Os dois caminham até um outro local e Jared questiona se aquilo tinha sido encontrado esta manhã e Lakis responde que sim, e também tinham encontrado em outros lugares. Jared, irritado, indaga quem diabos jogaria um monstro dentro do seu território, encarando o corpo de uma besta morta. Lakis fala que estava profundamente envergonhado porque deveria ter prestado mais atenção na ordem pública e cuidado disso. O Lorde caminha até o cadáver falando que não era para o rapaz se culpar demais, pois felizmente nenhum cidadão morreu e como eles não têm muralhas são fracos contra invasores. Jared pensa que como o nível de satisfação de seus cidadãos é de primeira, ele tem certeza de que o culpado era um intruso, mas indaga o que o bandido ganharia fazendo isso. Atrás deles é possível ouvir uma garotinha chamando por alguém pedindo para que o rapaz ajude sua mãe e Lakis e Jared desviam sua atenção. A garota fala que se a tal pessoa quiser vender ela por dinheiro está tudo bem, mas só queria que o rapaz salvasse sua mãe. O vendedor fala que não importa o que a garotinha ofereça, ele não tinha o remédio que a jovem precisava, pedindo para que ela parasse de incomodar, porém a menina não desiste. Entretanto, Jared vai até os dois e questiona a menina qual era o nome dela, chamando a atenção também do comerciante. No centro da cidade, todos veneram o Lorde e Jared pergunta se a menina poderia dizer qual erva medicinal ela estava procurando. Em prantos, a garota fala que seu nome era Mia e afirma que sua mãe estava com a doença de Ronella. Ouvindo isso, Jared fica extremamente assustado, como se soubesse de algo, e a menina explica que para sua mãe melhorar precisava achar uma erva, mas o vendedor se recusava a vender. O vendedor então se ajoelha pedindo desculpas e afirmando que era inocente, pois a doença de Ronella é quase impossível de curar e ele não poderia fazer nada sobre isso. Jared afirma que sabia, pois essa doença só pode ser curada pela bênção de um pontífice ou com uma poção muito poderosa do Império de Atima. O menino pensa que essa doença é semelhante à tuberculose e seu nome vem do lugar de onde essa doença começou, o território de Ronella, onde há muitas masmorras e monstros. O Lorde se ajoelha até Mia pedindo para que a garota por favor mostre a ele onde está a mãe dela. Sorrindo, o menino afirma com todas as palavras que sabia como tratar a doença que a mãe de Mia tinha. E logo depois é possível avistar uma casa bem acabada e já destruída, com Mia falando que aquela era sua residência. Enquanto sobe as escadas, a garotinha diz que sua mãe fica no segundo andar e nosso protagonista pensa que essa casa era velha e indaga se as escadas aguentavam seu peso. Ao subirem rapidamente, Mia corre para o quarto em que sua mãe estava e chama por ela incessantemente.
A garota vai até a moça perguntando se ela estava bem e afirmando que trouxe alguém que podia ajudar, porém a mulher não fica feliz porque Mia já tinha feito isso. A moça doente e acabada avisa ao doutor que não podia pagar o tratamento e então pede desculpas pelo que sua filha fez. Olhando para a mulher, Jared percebe que ela tinha apenas 7 meses de vida restante e realmente estava a caminho da morte. E em seguida o Lorde afirma que não precisava de nenhum pagamento e apenas pede para que a mulher confie nele. Mia fala com um sorriso que aquele cara não era médico, e sim o Lorde da cidade, e avisa que o Lorde veio salvá-la. Mary por algum motivo fala que não via o seu Lorde há muito tempo e Jared questiona se a mulher o conhecia. A moça, enquanto tossia sangue, fala que sim, pois o senhor tinha convidado ela para trabalhar como chefe da cozinha na mansão há 8 anos. O homem tampa seu rosto de vergonha falando que nessa época ele ainda era muito imaturo, se desculpando caso tenha prejudicado a mulher naquela época. Jared se aproxima da moça que estava deitada na cama e a mulher pede para que o rapaz não fique perto dela, já que ele também poderia ser infectado com a doença. Em seguida Mary pede para Mia trazer uma toalha molhada para ela e a garota prontamente vai enquanto Jared apenas assiste Mia partir. Em seguida o jovem vai até uma janela abrindo-a em seguida observando o corpo de uma fera e questionando se a mulher costumava lidar com monstros. A moça responde que o rapaz estava certo, pois ela costumava trabalhar como chefe em uma equipe de expedição de alto escalão que lidava com a venda de cadáveres. Jared explica que as pessoas que são frequentemente expostas a cadáveres de monstros contraem a doença facilmente, mas os sintomas só são visíveis quando a doença piora. Ele fala que originalmente Mary estava bem, mas a condição dela piorou por causa do cadáver de monstro encontrado perto de sua casa, e a mulher questiona quem faria isso. Em seguida Lena e Ozzy chegam afirmando que trouxeram todas as ervas medicinais que o garoto tinha pedido e Jared fala que já tinha dito que era para a mulher apenas confiar nele, já que ele não iria sair do lado de Mary até a condição da mulher melhorar. Chorando e emocionada, a moça fala que não sabia como pagar essa dívida. Entretanto o Lorde responde que eles iriam pensar nisso depois que ela estiver curada e rapidamente o processo se inicia para fazer a poção. No telhado daquela casa o mesmo homem que antes tinha abandonado o cadáver próximo dali estava assistindo tudo, falando que o Lorde não iria criar uma cura para aquela doença. Entretanto atrás dele Laquis surge sacando sua espada e falando que discordava disso, pois o seu senhor nunca falhou antes. Falando também que assim como o Lorde tinha previsto, o culpado tinha voltado à cena do crime e o homem olha para trás. Laquis se enfurece questionando se esse era o culpado que jogou cadáveres de monstros por todo o território. Porém o bandido, rindo com um olhar assassino, indaga o motivo do rapaz estar curioso com aquilo, sendo que ele já devia saber a resposta. Dentro da casa nosso protagonista está falando alguns nomes de flores enquanto está sentado na frente de Ozzy preparando a poção. Ozzy fala que aquelas 3 ervas são bem fáceis de encontrar e não acreditava que poderiam tratar a doença incurável de Ronella apenas com isso. Utilizando alguns equipamentos de ciência, eles continuam fervendo as plantas para fazer essa tal cura para a mãe de Mia. Jared pensa que quando jogou Paradiso pela primeira vez, se deparou com um post na página inicial sobre a fórmula de composição para curar a doença de Ronella. E graças àquilo ele poderia fazer a cura que deveria ser liberada para as pessoas apenas daqui a 10 anos e iria fazer agora. A moça doente chama o nome do seu Lorde e o garoto fala que ela poderia falar o que quisesse. Mary pergunta por que um nobre do alto escalão como ele estava trabalhando tanto para cuidar de uma plebeia. Nosso protagonista fala que uma pessoa que passou por essa dor sabe bem como é senti-la mantendo a cabeça erguida. A moça fica incrédula questionando ao rapaz se ele tinha sido infectado pela doença de Ronella antes. Mas lembrando de sua vida passada, Jared fala que não e cresceu saudável graças ao carinho que sua família o dava. O garoto pega na mão de Mary e em seguida fala que sua mãe não deu apenas amor e infelizmente algo aconteceu. Era tudo verdade. Sua família era pobre e sua mãe não podia ir ao hospital para fazer um exame detalhado. Quando finalmente chegaram ao hospital, sua mãe já tinha perdido o uso das mãos e já estava na fase final do câncer. Ele se sentiu mais bravo do que triste porque não teve o poder de corrigir essa situação antes que fosse tarde demais. Embora tudo isso tenha acontecido há 15 anos, Jared afirma que ainda podia se culpar lembrando de sua mãe internada em uma maca de hospital na sua vida passada. O Lorde começa a balançar o frasco com a poção e afirma que estava ali porque entendia como Mia se sentia. Citando também que não queria que a garota sentisse a dor que ele passou e por isso não iria deixar ela perder a própria mãe. Já lá em cima das casas, Laquis estava correndo atrás do bandido a fim de capturá-lo. O soldado rapidamente tenta aplicar um golpe no desconhecido que facilmente se defende com sua espada. O homem então usa sua pequena adaga para desviar a espada do soldado e tentar rapidamente cortar o pescoço do mesmo. Porém, como um servo do seu Lorde, Laquis consegue com facilidade desviar o ataque de seu oponente, sobrevivendo. Ele com sua enorme espada começa a empurrar para trás o bandido a fim de encurralar o mesmo. O homem desconhecido percebe que o soldado estava tentando contê-lo com força bruta. Então ele mira no ponto fraco dele, conseguindo em seguida desviar de um ataque de Laquis que quase o partiu ao meio. O ladrão então diz que iria acabar com isso agora, partindo para cima de Laquis e o acertando com um chute rapidamente.
Por incrível que pareça, mesmo com o impacto do golpe, Lakis apenas andou para o lado, ainda se mantendo de pé. Depois do chute, o bandido percebe que seu golpe não havia feito um arranhão e o homem nem precisou desviar, e assim Lakis questiona se era isso tudo que o bandido tinha. O soldado rapidamente faz um golpe com sua espada de cima para baixo, questionando como o bandido ousava ir contra Cribia com essa lamentável falta de habilidade. Por pouco o bandido consegue se defender do golpe com sua pequena adaga, mas é arremessado para cima em seguida. No ar ele olha para o soldado afirmando que ele era mais forte do que pensava e que as pessoas que o contrataram não informaram que o chefe da guarda era tão poderoso. Olhando para seu oponente que estava em cima da casa, o desconhecido questiona como aquele soldado ficou tão forte de repente. É explicado que a razão de Lakis ser tão bom em uma batalha individual é porque o rapaz pôde controlar o poder assassino graças à sua inclinação especial. Normalidade e justiça. Lakis pode superar seus limites e elevar suas habilidades físicas sempre que estiver lutando contra pessoas más. O bandido então pousa e é finalizada a explicação de que essa pessoa que foi identificada como vilã nunca será capaz de ganhar de Lakis. Então o soldado vai até sua frente falando para o desconhecido se entregar silenciosamente, pois ele nunca será capaz de vencer essa luta. Depois de ouvir aquilo, o desconhecido fala que aquilo é uma surpresa, pois estava planejando matar o chefe da guarda caso fosse descoberto, mas ele havia desistido disso. Afirmando em seguida que iria embora por enquanto, mas o soldado se irrita perguntando se o ladrão achava que iria fugir assim. Rindo, o bandido pede para que Lakis não seja tão impaciente, pois eles vão se encontrar em breve, começando a baixar sua máscara. Por fim ele completa que eles poderiam lutar ao máximo em outro momento, e uma névoa estranha começa a sair de sua boca. O chefe da segurança se irrita questionando de onde veio essa névoa, e tentando se defender com seus braços. Mas ao olhar para os lados percebe que o bandido havia ido embora sem ele sequer conseguir perceber. 2 dias depois é possível ver Mia sentada de joelhos observando algo, e Jared pede para ela olhar. Nosso protagonista começa a explicar que aquilo é feito juntando mana de modo associativo, que é um modo mais simples, enquanto várias pequenas esferas de energia começam a se unir. Já com sua outra mão ele faz outra magia falando que aquele feito é juntando a mana à força, usando o método de condensação forçada. Mia fala que estava curiosa sobre uma coisa, pois se os dois podem ser usados para magia, ela indaga se não era melhor praticar apenas um dos métodos. Jared, com uma roupa esquisita, afirma que todos pensam daquela forma. Vestido como um mago, ele fala que no entanto os mágicos do mal muitas vezes corrompem a mana ao redor, e se isso acontecer, um mágico que usa o método associativo não poderá usar sua magia. Mia se assusta falando que um mago não poder usar sua magia é realmente algo extremamente terrível e preocupante. Jared finaliza sua explicação falando que, portanto, mesmo que seja mais difícil, qualquer pessoa também precisa treinar o método de condensação forçada. E a garota responde que entendeu, mas questiona o porquê do seu lord estar vestido com uma roupa estranha e com um bigode esquisito. Tirando aquela fantasia, o menino cita que estava tentando parecer um treinador mágico usando aquilo. Atrás de uma porta é possível ouvir a voz de Mary pedindo desculpas e afirmando que é hora do café da manhã, e assim Mia sai correndo. A moça vai questionando se estava incomodando seu lord, e ele responde que não, pois de qualquer forma também estava curioso para ver o prato que a mulher tinha cozinhado. Chamando-a de chefe Mary, a moça já está bem curada da doença e vestida com uma roupa de cozinheira, falando que espera que o lord goste do prato dela. O homem questiona se a mulher já estava bem para trabalhar, e a moça responde que graças a ele já estava melhor. Entretanto, por algum motivo, Isabela ainda estava observando o nosso protagonista, enquanto com uma cara maliciosa fala que, como esperado, ele realmente era diferente. Várias partículas de mana se formam no ar, e nosso protagonista, que estava sentado meditando e com um corpo magro, pensa que as pessoas sempre pesquisam atalhos. Expelindo todas as partículas, ele complementa que todos procuram um método de treinamento para aumentar sua mana em 2 ou 3 pontos. Mas todos eles são inferiores, olhando para a tela do sistema e recebendo a notificação que havia criado um novo método de treinamento, pedindo também para ele digitar o nome. O que separa o atalho dessas minorias é a capacidade de transformar o atalho em seu próprio caminho real, e esse método de treinamento dele é superior. Enquanto pensa qual nome daria para esse método, o garoto diz que essa será a primeira das suas marcas nesse mundo, então seria legal inventar um nome apropriado. Bug Player, aquele que ama todos os atalhos que são usados para facilitar sua jornada. Deitada no ar, Isabela, com a língua de fora, começa a rir, dizendo que esteve espreitando os métodos secretos de treinamento de muitos magos, mas o método do garoto mostrava uma diferença interessante. Nosso protagonista questiona ao demônio se ele poderia ver a falha nesse método, e a mulher fala que sim, embora pessoas normais não consigam ver. Ela fala que também podia afirmar que o rapaz estava trapaceando porque é artificialmente bom em atrair mana pura para seu corpo. Chegando por trás do menino e colocando sua mão sobre ele, Isabela cita que o rapaz não é uma pessoa dessa terra. Jared fica extremamente preocupado ouvindo aquilo, questionando sobre o que a mulher estava falando, e Isabela começa a gargalhar. O demônio comenta que só estava perguntando se o rapaz veio de outro continente, pois tem rumores que pessoas do continente oriental são boas em manipulação de mana. Aliviado, o rapaz mente, dizendo que agora que ela havia mencionado, ele lembrou de uma história de seus ancestrais, que na época deles havia um mito que dizia algo sobre isso.
O menino pensa que o continente oriental foi uma grande expansão para Paradiso que havia sido ambiciosamente trabalhado por 5 anos, mas ele morreu antes do lançamento. Isabela se aproveita disso indagando o que o rapaz estava pensando naquele exato momento. A mulher conta que muitas coisas interessantes aconteceram com ela quando estava com o garoto, então a mesma estava extremamente curiosa sobre ele. O demônio fala que eles deveriam ir com calma e conversar um com o outro um pouco, afinal ele era o único que podia vê-la. Ela pega no olho de Jared e olha para a habilidade que havia concedido ao nosso protagonista, porém o Lorde rapidamente responde que o olho da mente pertencia a ele. Tímida Isabela fala que ele poderia esquecer sobre isso e ficar com a habilidade, e era para considerar isso um presente de casamento para seu futuro marido. Isabela explica que no começo realmente não gostou do corpo gordo do garoto, mas ele parece aceitável agora que perdeu peso. Abismado e espantado, Jared não acreditava no que estava ouvindo e questiona se era por isso que ela estava olhando tanto para ele dormindo. Abraçando Isabela, fala que ele era um grande homem e como ela havia morrido sem fazer atos carnais iria aceitá-lo como parceiro. Falando também que além disso ele havia dado seu primeiro beijo nela, deixando o garoto realmente incomodado com aquilo. Jared se desespera afirmando que tinha que ir para o território de Ronella, mas a mulher pede para ele esperar, o chamando de amor. Após um tempo é possível ver Aze lendo uma carta de Lakis para o Lorde. Nessa carta o rapaz falava que Lena era extremamente talentosa e estava impressionado com isso. Nosso protagonista fala que a data final para Lena ser a pessoa mais forte de Cribia será no final deste mês e ela deve ser especialmente talentosa, e Aze fica confusa com isso. O Lorde pede por favor para que Aze diga a Lakis que em breve irá procurar uma professora para Lena e a menina prontamente concorda. Jared pensa que lembrou de alguns candidatos para a posição bem a tempo, já que ele estava procurando alguém que deixasse a menina extremamente forte. Mas de repente, surpreendendo a todos rapidamente, uma flecha é lançada quebrando o vidro da carruagem e quase atingindo Aze, que é protegida por um escudo mágico. O Lorde, que por pouco conseguiu salvar sua subordinada, fica extremamente assustado com tudo aquilo, se perguntando o que estava acontecendo. Todos os outros guardas começam a gritar que aquilo era uma emboscada e que eles deveriam proteger o Lorde, e Aze tenta assimilar tudo o que estava ocorrendo em sua frente. Uma chuva de flechas começa a vir na direção da carruagem e rapidamente Jared começa a conjurar um escudo de magia protegendo a ele e sua subordinada. Aze se desespera chamando pelo nome de seu senhor e tentando se jogar na frente das flechas para protegê-lo. Porém o garoto se irrita e fala que aquilo era perigoso, indagando o que a garota iria fazer se morresse atingida por uma flecha. Aze, abraçada ao seu Lorde, afirma que é seu dever proteger o seu senhor, mas Jared fala que não era para a jovem expressar sua devoção agindo de forma imprudente. O menino dá um pequeno cascudo na cabeça da garota, pedindo para ela parar de lutar e ficar ali, pois se ela tentar deixar a carruagem ele mesmo iria derrotá-la. As flechas continuam vindo e no meio dos soldados que estavam tentando proteger seu Lorde, o mesmo surge questionando quem são os insetos que ousam atirar neles. Mesmo com seus subordinados falando que lá é perigoso, Jared continua andando em frente e Isabela pergunta se o jovem precisa de ajuda, mas o Lorde responde que não. Conjurando um escudo em sua frente, todas as flechas são rebatidas e imediatamente quebradas pela barreira de mana que nosso protagonista tinha invocado. Olhando através do escudo, que era translúcido à frente, ele consegue ver o exército de bandidos que estava tentando atacá-lo. A maioria deles estavam encapuzados e com algo tampando sua boca, e um deles fala para seu líder que há um mago ali. O mesmo fala que, como esperado, um mago estava andando com eles e esse era Togo, o assassino e caçador de magos. Com seu enorme machado em mãos, o bandido fala que é por isso que aquele pirralho mascarado solicitou seus serviços. Ouvindo isso, Jared liga os pontos, pensando que o mascarado deve ser a mesma pessoa que Lakis mencionou antes e esse é o mesmo que contratou Togo para matá-lo. O homem rapidamente avança contra o Lorde com um machado em sua mão e uma ferramenta em outra, falando que todos os magos são inúteis. Irritado e com seus olhos pretos de fúria, Togo fala que iria dar um exemplo para esse novato, enquanto parte para cima a fim de atacar nosso protagonista. Seu machado, que estava na mão direita, ele lança contra Jared, que por pouco consegue desviar com a aceleração e utilizar o míssil mágico em sua mão. Mas antes que nosso protagonista usasse a magia, Togo utiliza sua outra ferramenta para bater na mão dele e impedir o ataque, falando que era inútil fazer um truque barato desse. Imediatamente aproveitando que Jared estava desprevenido, o homem golpeia a nuca do Lorde, que sente o golpe. Mas é revelado que Jared não tinha sido acertado, pois conseguiu usar um escudo para se proteger e em seguida fala que o título do bandido não era só enfeite. O bandido não se deixa abalar com essa habilidade e rapidamente tenta golpear várias vezes nosso protagonista. Togo pensa que o rapaz era muito rápido em lançar feitiços e devia ser um mago de categoria 4 ou superior, mas ainda assim continua desferindo golpes. O homem pensa que Jared iria contra-atacar se ele parasse, então não iria deixar o Lorde atacar nem se defender, continuando sua enxurrada de golpes na direção do escudo. Os guardas ficam abismados vendo a luta e os bandidos se convencem de que seu mestre tinha ganhado, então Togo começa a zombar de nosso protagonista. Entretanto, quando Togo estava para acertar um golpe, Jared rapidamente segura no cajado do homem, parando-o imediatamente. O Lorde percebe que aquilo era um artefato mágico e o bandido fica se perguntando como aquele mago tinha parado seu ataque.
Nosso protagonista fala que aquilo era bem a tempo, pois ele estava se sentindo mal por não ter nenhum artefato mágico, afirmando que iria levar aquele. O bandido se desespera vendo o rapaz usar a magia aumento de força física e questiona como aquele mago tem uma constituição como essa. Jared fala que já encheu todo o corpo de Tog com magia e quando percebe o homem já estava repleto de veias verdes o dominando. O Lorde fala que embora queira saber sobre o homem mascarado, provavelmente Tog não vai contar e mesmo assim o bandido se desespera falando que iria contar tudo. Nosso protagonista já tinha pegado as duas armas do bandido falando que adoraria mesmo ouvir. Entretanto não iria confiar nem sequer em uma palavra de um criminoso e com o machado do próprio Tog desfere um ataque sobre o bandido. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.